O texto que nós vamos considerar hoje fala sobre a forma bondosa que Jeová nos trata. E, enquanto eu preparava esse assunto, encontrei um artigo na Sentinela que foi lançado em abril de 1998. Lá fala sobre tratar outros com respeito e dignidade e como nós podemos reanimar as pessoas. Logo na primeira página desse artigo tem uma figura de um navio que transportava escravos. Eu fiquei pensando no porquê dessa foto. O artigo diz: o tráfico de escravos foi um dos episódios mais obscuros e desumanos do homem para com seu próximo. Esse foi um dos piores exemplos da história de uma pessoa arrancando a dignidade e o respeito de outra. Quanta crueldade! Arrancar o respeito e a dignidade de alguém é algo devastador. Mas é interessante pensar que, apesar de a prática de escravizar outros ser proibida na maioria dos países, hoje as pessoas continuam tirando a dignidade de outros, só que de uma maneira mais sutil. O mundo é governado por Satanás, o diabo, e tudo o que ele quer é nos colocar como que num navio de escravos. Ele quer arrancar a nossa dignidade e respeito. Muitos irmãos e irmãs que têm um trabalho secular têm que lidar com isso todo dia. E alguns ao redor do mundo são perseguidos. Satanás tenta arrancar a dignidade deles. Satanás nos separa de quem amamos para que a gente fique perdido e sem chão. E seja por doença, idade avançada ou outras experiências ruins que os humanos enfrentam, ele tenta nos convencer de que não somos amados nem valorizados. Ele quer roubar qualquer resquício de dignidade que tenhamos e nos deixar desanimados. E é por isso que o nosso texto de hoje é tão animador. Agora, veja a diferença de como Jeová e a sua organização nos tratam e como nós nos sentimos com isso. Por favor, acompanhe a leitura de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Aqui diz: meu ensinamento cairá como a chuva. Minhas palavras descerão como orvalho, como chuvas suaves sobre a relva e como chuvas abundantes sobre a vegetação. Isso não é refrescante? O orvalho é uma coisa incrível. É um fenômeno único da atmosfera. Jeová projetou a atmosfera de um modo que, quando ela esfria de noite sob certas condições, atinge o que é conhecido como ponto de orvalho. O ponto de orvalho se refere à temperatura em que o ar não consegue mais reter a umidade e a deposita sobre superfícies que estejam mais frias do que o ar ao redor. Um artigo disse o seguinte sobre o orvalho: de certo modo, parece até que a vegetação derramou lágrimas de alegria ao saudar o nascer do sol. Não concorda que o orvalho é muito refrescante? Essa é uma linda maneira de descrever como Jeová nos refresca ou revigora com a sua palavra. À medida que os seus princípios amorosos afetam a nossa mente e o nosso coração. Jesus imitou seu Pai de maneira perfeita. E assim como seu Pai, Jesus também quer nos revigorar. Veja o convite que ele faz. Está aqui em Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão um revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Então, quando estamos desanimados, Jesus diz: venham a mim, e eu os reanimarei. Pense nisso. É como se Jesus dissesse: vamos andar no orvalho refrescante da manhã. Assim você vai encontrar o alívio que você precisa. E na Bíblia encontramos muitos exemplos de como Jesus reanimou outros. Um dos que eu mais gosto foi na ocasião em que Pedro se encontrou com Jesus Cristo depois de tê-lo negado. É um relato bem conhecido, mas é especial para mim porque podemos entender o que Pedro estava sentindo.
Por exemplo, eu já disse e fiz coisas que me arrependi depois. Mas não tenho o que fazer. Não dá para voltar atrás. E com certeza foi assim que Pedro se sentiu. Esse relato está em Mateus capítulo 26. Jesus estava chegando no fim da sua vida aqui na terra e ele estava dando ótimos conselhos e orientações para os seus discípulos. E no versículo 31, ele diz aos discípulos que todos eles iriam tropeçar. Havia até uma profecia dizendo que isso ia acontecer. Mas Pedro respondeu: Não, não. Não, não, Senhor. Talvez esses outros tropecem. Mas eu não. Isso nunca vai acontecer. Mas Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade. Esta noite, Pedro, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Mas Pedro disse: Não, Senhor, de jeito nenhum, mesmo se eu morrer, eu nunca o negarei. Sabemos o que aconteceu. O relato diz, no versículo 75, que depois disso, Pedro saiu e chorou amargamente. Pedro ficou arrasado. E não há nenhum indício de que Pedro conseguiu pedir desculpas a Jesus antes de Jesus morrer. Pedro deve ter pensado: será que algum dia Jesus vai me perdoar pelo que eu fiz? Pedro estava muito deprimido. Será que ele conseguia comer? Será que conseguia dormir? Será que ele ia conseguir viver com todo esse peso em sua consciência? Com certeza, um dos piores momentos da vida de Pedro. E podemos ter certeza de que Satanás fez questão de sufocar Pedro para que ele se desesperasse e afundasse ainda mais na tristeza. Satanás queria arrancar toda a esperança, dignidade e respeito de Pedro. Bem, alguns dias depois, toda aquela tristeza de Pedro foi embora, porque Jesus apareceu aos apóstolos. Mas Jesus fez algo antes, algo muito bondoso e pessoal. Em 1 Coríntios 15, 5, vemos que Jesus aparece a Cefas, ou Pedro, primeiro, depois aos 12. Ao que tudo indica, Jesus apareceu a Pedro quando Pedro estava sozinho. Imagine essa cena por um momento. Imagine como esse encontro foi reanimador. A Bíblia não dá os detalhes do que aconteceu nesse momento. Ficou só entre Jesus e Pedro. O que será que Jesus disse quando viu Pedro? Ah, você não é aquele que me negou 3 vezes? Eu não falei para você que isso ia acontecer? Eu duvido muito que Jesus tenha dito isso. Foi como se Jesus tivesse levado Pedro para andar no orvalho refrescante da manhã. Jesus deve ter escutado com muita paciência enquanto Pedro derramava seu coração e se desculpava. Mais do que qualquer outra coisa, Pedro queria receber o perdão do seu amigo e, com certeza, Jesus deu a Pedro o perdão que ele precisava. Não sabemos o que Jesus disse, mas com certeza foram palavras refrescantes e, para sempre, Pedro vai se lembrar dessas palavras. Aquela deve ter sido a melhor noite de sono que Pedro teve em dias. Bem, qual a lição? Hoje vivemos em tempos críticos, difíceis de suportar, e muitos dos nossos irmãos e irmãs aqui em Betel ou em outros lugares se sentem sufocados pelas ansiedades deste mundo. Além disso, muitos de nós enfrentamos circunstâncias desafiadoras. Bem, se você permitir, a palavra de Deus e o exemplo de Jesus, dos apóstolos, dos profetas e de outros reanimarão você. Eles andarão no orvalho refrescante com você. Jeová está nos garantindo, mais do que nunca antes, que Ele vai cuidar de nós e vai nos ajudar a enfrentar esses tempos difíceis. Além disso, às vezes alguns irmãos vão desabafar conosco. Então imite a Jesus. Escute com atenção. Não podemos resolver todos os problemas, mas podemos ouvir nossos irmãos. Escutar é uma prova de amor. Enquanto eu preparava esse discurso, encontrei um artigo incrível na Sentinela de abril de 2020. O título é Escute, Conheça e Mostre Compaixão.
Tire um tempo para estudar esse artigo, porque ele tem ótimas sugestões de como nós podemos reanimar outros.